Quero te pedir para abrir sua Bíblia em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus 5, de 11 até o versículo de número 14. E antes de nós lermos, nós começamos no domingo passado um tempo de restauração da nossa vida. E nós pontuamos aqui que, sem dúvida alguma, a área que nós precisamos investir mais tempo, energia e intensidade em 2020 é na nossa relação com Deus. É na nossa intimidade com Deus. Porque, como diz a Bíblia, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? As demais coisas são acrescentadas. E esse é um princípio real, tanto no Antigo Testamento, quanto real também no Novo Testamento. E nós precisamos viver esse princípio. E hoje eu quero propor para você que você decida receber na tua vida uma chave que vai destravar um ano vitorioso. Mas eu já quero te adiantar que provavelmente você não vai ouvir aquilo que você espera ouvir. Porque o que eu vou pregar hoje aqui não é, olha, Deus vai te abençoar nesse ano. Eu não vou pregar aqui, olha, tudo vai dar certo nesse ano. Eu não vou pregar aqui, olha, faça isso aqui e a sua bênção vai chegar. O que eu vou pregar aqui, irmãos, é que a maturidade é a chave espiritual que nós precisamos para um destino vitorioso. E por isso eu quero te perguntar, o quanto você investe em crescimento, em evolução na sua vida? Nesse ano de 2019, o quanto que você investiu nisso? Se, ao ouvir essa pergunta, você pensou na tua carreira, você pensou na tua família, você pensou na tua renda mensal, você pensou em coisas muito importantes, mas você não pensou na coisa mais importante, que é na tua relação com Deus. E sem dúvida alguma, irmãos, nós teremos um ano que pode ser um ano de muitas bênçãos de Deus, mas sem dúvida alguma, nós também teremos desafios. Mas independente do dia bom, do dia mau, tem uma coisa que ninguém rouba da gente. Sabe o que é? A nossa intimidade com Deus. O nosso relacionamento com Ele. E por isso, a pergunta que eu fiz no início dessa palavra não é sobre a sua carreira, sobre a sua renda, mas é em que patamar espiritual você chegou hoje, dia 29 de dezembro de 2019. Quem é você em Deus? Você é alguém íntimo de Deus? Você é alguém apaixonado por Deus? Você é alguém que ouve sobre Deus? Você é alguém que conhece a Deus? Quem é você? Porque crê que Jesus veio ao mundo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, alcançou o perdão dos pecados de todos aqueles que o receberem em sua vida. E então se batizar é um passo muito importante, sem dúvida alguma. Mas o problema é que a gente pensa que esse é o ponto de chegada da nossa vida com Deus. Mas, na verdade, esse é apenas o ponto de partida da nossa vida com Deus. Se a gente pensar que crer em Jesus é tudo que precisamos para acessar o que Deus preparou para os seus filhos, nós não entendemos ainda. Na verdade, esse é apenas o primeiro passo. Ainda tem um caminho todo para percorrermos. E esse caminho a gente percorre rumo à maturidade em Deus. A entendermos que precisamos crescer em Deus, prosseguir em crescer, em conhecê-lo a todo momento. O crescimento de uma criança necessita de uma série de fatores para acontecer. Ela precisa se alimentar corretamente, ela precisa dormir as horas que ela tem que dormir, ela precisa se exercitar, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa ser conduzida por seus pais, ou seja, para que uma criança cresça no seu estado de saúde pleno, ela vai precisar de ser intencional nesse crescimento. Nós somos intencionais para que os nossos filhos cresçam. E na nossa vida com Deus não é diferente. Eu não vou chegar na maturidade em Deus por acaso. Eu não vou chegar na maturidade em Deus porque eu escuto alguém falar sobre Ele. Eu preciso ser intencional em crescer. E sabe por que é necessário nós falarmos sobre isso?
Porque, infelizmente, existem cristãos com anos de caminhada, mas que continuam com a mentalidade de criança. Cristãos que já estão ouvindo sobre Deus, aprendendo sobre Deus há muito tempo, mas as atitudes são as mesmas que tinham, talvez, no seu primeiro momento de conhecimento de Deus. Gente que se ofende por qualquer coisa, gente que retrocede na fé por qualquer situação que se levanta, gente que continua com essa coisa de falar de todo mundo, gente que não cria raízes e que é facilmente levado por ventos de doutrina. E quando eu falo de ventos de doutrina, não estou falando somente de filosofias ou de outros caminhos de fé, mas eu estou falando da gente ficar acreditando em um monte de coisa que pregam aí fora, e a gente começa a ser conduzido por isso, e vai se desviando da nossa fé, vai se desviando do nosso contato com Deus, e acaba percorrendo um caminho muito diferente do caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Crentes de longa data, mas que ainda patinam em pecados de estimação. Filhos de Deus, mas que ainda não conseguiram acessar a plenitude da herança que o Senhor reservou para eles. Irmãos, e sabe o que eu entendo que pode ser uma das causas dessa falta de maturidade espiritual? É que nós não damos a devida importância para o crescimento da nossa vida espiritual. Nós não investimos o tempo necessário, a energia necessária, os recursos necessários para que nós possamos crescer em Deus. Se nós entendêssemos isso, sem dúvida alguma, o nosso ano de 2019 poderia ter sido muito diferente. Por exemplo, quanto tempo, energia e recursos você investiu para que você crescesse em Deus nesse ano? Faz uma pesquisa, faz uma análise na sua vida. O quanto que você investiu para amadurecer espiritualmente? O quanto que você leu da palavra? O quanto que você conhece da palavra hoje? O quanto que você passou em oração, o quanto que você investiu em conferências, treinamentos, vida devocional, atividades da sua igreja. A resposta para essa pergunta, irmão, sem dúvida alguma, vai mostrar que muitos de nós não temos sido intencionais para crescer em Deus. E nós temos remado conforme a maré. A gente vai caminhando, avança uma hora, retrocede na outra, cresce uma hora, aí retrocede em outra hora, simplesmente porque nós não somos intencionais. E nós ignoramos detalhes que são primordiais para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a gente. Às vezes, situações muito sérias que nós não damos o devido valor. Por exemplo, você acredita que tem criança que tem idade para batizar, deseja se batizar, mas não se batizou só porque o pai não quis chegar cedo para levar na escola ministerial, para fazer a classe? A criança quer entrar numa nova vida, quer oficializar, mas os pais não podem investir tempo nisso. E sabe por que nós falamos sobre isso, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos brincando com a nossa vida espiritual. Nós não estamos levando a sério aquilo que Deus espera de nós. E o objetivo dessa palavra é levar ao entendimento de que a maturidade é uma chave espiritual que nos leva a viver tudo o que o nosso Pai tem reservado para a nossa vida. O que eu quero dizer, irmãos, é que se você quiser que 2020 seja um ano de vitória, você vai precisar ser intencional para crescer em Deus e alcançar a herança que Ele tem para você. Quem que está me entendendo? Lá em Hebreus 6,12, vai dizer assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. O que o autor de Hebreus está dizendo, não é o texto ainda não, tá, irmãos? O que o autor de Hebreus está dizendo é que existem muitos filhos de Deus que ainda não acessaram tudo que o Senhor separou e derramou sobre suas vidas. Eu não estou falando da eternidade, não, porque a eternidade, em algum momento, ela vai chegar. Eu estou falando, irmãos, de riquezas espirituais que Deus já liberou para a nossa vida. Só que como a gente não está próximo dele, a gente não consegue acessar. E a gente vai caminhando com 10% do nosso percentual, do nosso potencial de filho de Deus, enquanto Deus quer liberar 100% para a nossa vida. E quando a gente fala sobre isso, não é muito difícil de entender. Sabe por que não é difícil de entender? Porque a gente já conhece essa história. O povo de Deus é liberto do Egito, segue em direção à terra prometida, mas quis voltar para o Egito. Qual que foi o resultado disso? Uma geração inteira deixou de herdar a terra preparada por Deus para ela.
E sabe qual é a verdade, irmãos? Muitas vezes nós estamos cometendo o mesmo erro. Nós estamos nos afastando da herança prometida que o Senhor tem para os seus filhos. E a causa disso é a falta de maturidade espiritual. E por isso eu queria ler esse texto com você, que nos relata algo muito claro a respeito disso. Diz assim, versículo 11: quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Até aqui. Nós não sabemos quem escreveu essa epístola aos Hebreus. É claro para a gente que o autor dessa carta conhecia Timóteo, e por isso alguns pensam que foi o apóstolo Paulo, outros pensam que foi Lucas, há quem pense que foi Priscila, e existe uma falta de consenso para entender sobre isso, mas uma coisa nós temos certeza, essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo. E muitos evitam ler essa carta. E existem dois motivos pelos quais muitos evitam ler essa carta. O primeiro é porque tem medo dela. Tem medo do conteúdo que está contido nessa carta. Porque essa carta, ela é repleta de advertências que quando a gente vai lendo, a gente vai ficando constrangido da nossa maneira de viver. E aquilo vai confrontando a gente de uma maneira que às vezes a gente não quer ser confrontado. Mas o segundo motivo é que muitos falam assim, essa carta é complicada demais para um cristão comum entender. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? Esses dois motivos, eles têm impedido a gente de receber princípios muito ricos que estão contidos nas Escrituras nessa parte. E o que o autor desse texto vem dizer é que Deus tem muito mais a revelar, que Deus tem muito mais a derramar sobre a nossa vida, que Deus tem muito mais a liberar sobre a nossa vida, mas porque a gente não cresce, Ele não pode derramar. Mas porque a gente não amadurece, Ele não pode liberar. E por isso, nós não acessamos, mesmo sendo filhos de Deus, toda a herança que Ele tem guardado para a nossa vida. E por isso eu quero responder a seguinte pergunta: por que temos apresentado sinais de maturidade espiritual? Porque Deus tem muito para liberar para a nossa vida. Mas enquanto nós formos bebês espirituais, nós não vamos receber. Primeiro ponto, por que nós temos apresentado sinais de maturidade espiritual? Por causa da nossa preguiça e apatia espiritual. O versículo 11 diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O que Deus está falando através do autor é o seguinte: olha, eu tenho muito para ensinar vocês, eu tenho muito para fazer na vida de vocês, mas vocês são preguiçosos demais. O termo grego traduzido como lentos nesse texto quer dizer apatia espiritual que impede o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes nós estamos tão apáticos na nossa espiritualidade que nós não conseguimos crescer em Deus. E o autor escreve a alguns cristãos que estavam retrocedendo na fé. No capítulo 2, nós vamos ler que eles estavam andando para trás na fé. No capítulo 3, nós vamos ler que eles começaram a duvidar da divindade de Cristo, de se realmente valeria a pena seguir a Ele, e se eles estavam passando por tantos desafios, perseguições, tribulações, e eles estavam pensando, será que vale a pena mesmo? Será que tudo aquilo que eu acreditei quando entreguei a minha vida a Cristo, realmente um dia vai acontecer? É isso que é a vida com Deus? Eu não sei se eu quero isso. E sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Aqueles cristãos se tornaram tardios em ouvir, e como eles não ouviam a palavra, eles também não viviam de acordo com ela. E sabe o que eu aprendo nesse texto, irmãos? Que quando nós não escutamos a palavra, e muito menos obedecemos ela, nós começamos até mesmo a duvidar dela. E sabe por que isso acontece? Por aquilo que está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço, a minha fé não é fortalecida.
Se o meu contato com as Escrituras, com a presença de Deus, é um contato aleatório, que às vezes acontece, eu vou sendo enfraquecido. Se não ouvimos a palavra, nossa fé esmorece, o nosso coração endurece, e o nosso caminho é o caminho da desobediência a Deus, porque não conhecemos a palavra dEle, até mesmo ignoramos ela. Por isso eu te pergunto, como foi sua relação com a palavra em 2019? Você leu e meditou nela? Você que seguiu um plano de leitura para você crescer e aprender sobre Deus? Você investiu de fato nisso? Você cresceu em conhecimento? Você pode dizer que no dia 29 de dezembro de 2018, você conhecia menos do que você conhece hoje da palavra? Porque você foi intencional em crescer? Ou será que você leu a palavra somente nos cultos, na projeção do telão? Ou será que a Bíblia foi uma realidade somente na célula, quando todo mundo tem que abrir, se você não abrir, você está meio deslocado? Como foi a tua relação com a palavra? Você sabe como a Bíblia é dividida? Você sabe o que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Você conhece quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus espera de você como marido, como pai, como esposa, como mãe, como homem, como mulher, como cidadão, como empregado, como chefe? Será que você sabe? Quais são as ferramentas que você tem usado para crescer? Você vem na escola ministerial aos domingos? Ou na escola bíblica na tua igreja? No mês de janeiro, nós vamos trazer uma classe única, às 5 horas, todos os domingos. Nós vamos falar sobre escatologia, que é o estudo do final dos tempos. Tem muita gente que pode estar aqui, mas se vai estar ou não, é decisão de cada um. Se nós quisermos ser intencionais em crescer, nós vamos pagar o preço. Se nós quisermos ser intencionais e sermos íntimos de Deus, nós vamos pagar o preço. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu terminei um sermão que eu preguei em cima de uma passagem do livro de Atos, e aí eu estou na porta cumprimentando os irmãos, aí uma irmã chega para mim e fala assim: pastor, que palavra poderosa. Eu pensava que Atos era o nome de um homem. Você riu, mas eu não ri, sabe por quê? Porque era uma nova convertida. Uma nova convertida que todo domingo está aqui na igreja, toda semana está na célula, está na escola ministerial, busca conhecimento, ela não tem vergonha de reconhecer que precisa crescer em Deus. E qual foi a fala? A fala foi: nossa, que maravilha, você já cresceu mais em Deus, agora você está num novo nível, busca o próximo nível. Será que a gente reconhece que ainda não conhecemos o que precisávamos conhecer de Deus? Será que nós reconhecemos que a gente ainda não dedica o tempo que deveríamos dedicar a Deus? Porque esse é o primeiro ponto para que nós possamos amadurecer. Você conhece os livros da Bíblia? Você conhece as histórias bíblicas? Se você traz teu filho aqui para o culto, ele está aprendendo um monte de história bíblica, um monte de coisa lá em cima. E já está crescendo em Deus, já está amadurecendo. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? Na vida cristã, os que não andam para frente, caminham para trás. Não há como ficar parado de modo permanente. E a carta escrita aos Hebreus nos mostra que um dos sintomas da nossa regressão espiritual é a nossa apatia com a Bíblia. A gente começa a achar que as aulas da escola bíblica são muito chatas, cansativas. Os sermões do pastor começam a parecer longos demais. Eu vou ler a Bíblia, dá um sono. Eu começo a ficar cansado. Mas aí, quando vai assistir o jogo, o cara assiste o pré-jogo, primeiro tempo, show do intervalo, segundo tempo, pós-jogo, e ainda assiste os gols no Fantástico. Sim ou não, é verdade? Agora, se o pastor demorar no sermão, ele já começa a se remexer no banco, ele olha no relógio, aí olha no relógio e olha para o pastor para ver se o pastor se liga, né, que tá demorando muito, né? Ele começa a pensar assim: o pastor não sabe que todo mundo trabalha amanhã, acorda cedo, não? Aí ele vai embora para casa, ele passa 1 hora no celular, mas 1 hora a mais na presença de Deus ele não pode passar. 1 hora a mais numa vigília de oração ele não passa. 1 hora a mais na escola ministerial ele não passa. A gente começa a ficar apático. A gente começa a não ter mais desejo de crescimento. E nós temos que pensar sobre isso o tempo todo. A irmã assiste a novela das 6, das 7, das 8,
Tem das 9 também, não sei. Das 9, aí tem uma que passa de madrugada que ela assiste. O jovem, ele assiste uma temporada inteira de uma série num dia. Mas ele não consegue lembrar a última vez que ele passou um dia em oração ao Senhor, olhando a palavra. E a gente fica, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Ele está falando, eu só quero uma coisa, fica perto de mim. Leia a minha palavra. Se encha dos meus pensamentos. E a gente está, não, Senhor, mas eu quero aquilo. Ele está falando, olha, busca o meu reino em primeiro lugar. E eu vou cuidar do restante. E nós temos que pensar sobre isso. O que eu quero dizer nesse ponto é que nós temos que entender que não dá para ser um gigante para trabalhar, um gigante para estudar, um gigante para viajar, um gigante para curtir a vida, mas na hora da vida com Deus, a gente está cansado. Na hora de trabalhar para Deus, a gente não tem tempo. A gente arruma um monte de justificativa para dizer que a gente não quer crescer em Deus. Nós não temos sido intencionais. E por isso, se você quer um ano de vitória, decida retomar o vigor espiritual da tua vida. Seja um guerreiro de oração. Devore as Escrituras. Sirva no reino. Se engaje, se apaixone. Perca uma noite de sono em oração. Sobe um monte para buscar o teu Pai. Busca acessar o que Ele já liberou para a tua vida, mas porque você está vivendo nessa dimensão limitada, você não percebeu que Deus já colocou sobre a tua vida coisas que você acha que não tem, mas você já tem. O único motivo para não avançarmos em Deus nesse ano é se continuarmos escolhendo nossos projetos pessoais, em detrimento daquilo que Ele espera de nós. Eu trouxe um pensamento no domingo passado e vou repetir. Se não estamos investindo na nossa intimidade com Deus, estamos investindo na nossa intimidade com o pecado. E os crentes que estavam sendo exortados nessa carta, eles estavam se desviando da fé. Muitos deles eram seguidores do judaísmo antes de se converterem ao cristianismo. E eles estavam voltando para o judaísmo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu entendo perfeitamente que uma pessoa que tem um outro caminho de fé, quando tem uma experiência com Jesus, ela muda o caminho de fé dela. Eu entendo isso perfeitamente, isso aconteceu praticamente 100 vezes aqui nesse ano. Isso é tremendo demais, isso é maravilhoso. Agora, uma pessoa que teve uma experiência pessoal com Jesus, decidir seguir outro caminho de fé, isso eu não consigo entender, irmãos. Porque depois que a gente se encontra com Ele, irmão, a gente não quer outra coisa. A gente não quer outra presença, outra atmosfera, outro ambiente, outra condução. E isso estava acontecendo naquele momento, mas sabe qual é a verdade? Isso também está acontecendo hoje. O que tem de cristão consultando o oráculo, mapa astral. Outro dia no meu aniversário, perguntaram, pastor, qual é o seu signo? Isso é pergunta para cristão fazer, gente? Falei, irmão, com todo respeito, signo eu não tenho não, mas eu tenho o selo do Espírito Santo dentro de mim. Só que a gente começa a caminhar por umas conversas estranhas, gente. Sabe por quê? Porque a gente não está mais tão conectado com a palavra como já estivemos um dia. Mas, em segundo lugar, por que temos dado sinais de imaturidade espiritual? Por causa da nossa inconstância espiritual. Versículo 12. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O que o autor está dizendo é o seguinte, olha aqui, o tempo que vocês estão na igreja aí, o tempo que vocês batizaram aí, já era para vocês serem mestres, era para vocês dominarem a Bíblia, era para vocês estarem cheios do Espírito Santo, mas como vocês são lentos demais para aprender, eu ainda tenho que ficar servindo leitinho para vocês. Porque vocês não conseguem entender algo maior e algo mais profundo. Vocês não suportam o alimento sólido, vocês não têm nem dente ainda. Era isso que ele estava falando. Vocês ainda precisam ser ensinados nas bases elementares da palavra de Deus. O que ele está falando? Ele está falando de você entender que é um pecador. Ele está falando de você entender que o único que tem poder para perdoar os pecados é Jesus. Ele está falando de você entregar a sua vida a Ele. Ele está falando de você entender que o destino final da sua vida depende daquilo que você decidir diante de Deus. Ele está falando de coisas que todo cristão tem que dominar. Mas ele está falando, olha, não consigo mudar de fase, porque vocês não conseguem avançar.
Quando eu li esse texto, eu lembrei do pastor Luciano Subirá, lá na Conferência Atitude esse ano, contando que uma vez ele saiu de um sermão, e aí ele está cumprimentando as pessoas na porta, aí uma irmã chega para ele e fala, ô pastor, vem cá, você tem sido muito repetitivo nos sermões. Aliás, eu acho que esse sermão o senhor já pregou aqui alguma vez, não pregou não? Aí o pastor Luciano Subirá falou assim, irmã, você tem razão. Eu até queria avançar, mas vocês continuam repetindo os mesmos pecados? É profundo, é forte, mas a gente tem que entender que a gente precisa mudar de fase. Nesse ano de 2020, mude de fase com Deus. Muda o teu patamar com Ele, irmão. Viva num novo nível. O que Deus quer falar através dessa carta é, olha, vocês têm tanto tempo de caminhada com Deus, eu esperava que vocês estivessem no outro nível, eu queria ter confiado oportunidades maiores, possibilidades maiores, bênçãos maiores, mas o problema é que o ano muda, mas vocês permanecem os mesmos. Vocês não avançam. Eu não posso dar alimento sólido, porque vocês não suportam isso ainda. O autor está falando de inconstância espiritual, irmãos. Ele está falando que a gente cresce, mas uma hora a gente retrocede. É aquela coisa da gente estar firme com Deus, aí vem uma notícia ruim, a gente retrocede. Eu estou bem com Deus, termino o namoro. Estou bem com Deus, tive um problema financeiro, eu retrocedo. Eu estou bem com Deus, algo não aconteceu como eu esperava, eu retrocedo. E a gente vai caminhando nessa gangorra espiritual, e a gente não consegue uma constância em crescer em Deus. E a gente fica perguntando, Senhor, por que eu não consegui isso? Por que eu não consegui aquilo? E Deus está falando, eu estou esperando você crescer. Por exemplo, se teu filho de 7 anos te pede para pegar o carro e dirigir nas ruas da cidade de Vitória, você vai deixar? Não. Né? Por quê? O carro é uma coisa ruim? Não. Depende nas mãos de quem ele está. Mas uma criança de 7 anos não tem idade, não tem habilitação, não tem experiência, não tem nada que precisa, nem altura tem, para dirigir um carro. E se você der esse carro para ela agora, o que vai acontecer? Ou ela vai se matar, ou ela vai matar alguém. Por que você não dá? Porque ainda não chegou a hora. E Deus age assim com seus filhos. Ele quer dar o carro para a gente em algum momento, só que a gente precisa crescer. E como a gente não cresce, o que ele responde para a gente é, ainda não chegou a hora, porque eu estou esperando você crescer. Quem está me entendendo? E é isso que a gente precisa compreender. É dessa maneira que Deus trabalha. Certas coisas Ele quer nos dar, mas nós não estamos preparados. E se recebermos agora, vamos transformar a bênção em maldição. E não é isso que Deus espera da nossa vida. A crítica do autor desse texto é porque a gente ainda não mudou o nosso status no reino. Nós não entendemos ainda que está na hora da gente sair do esquentamento do banco e tomar uma outra posição. Que já chegou a hora de deixarmos de ser espectadores do reino para sermos promotores do reino. O pastor Rick Warren, que é o pastor da igreja de Saddleback, uma das maiores igrejas do mundo, ele falou assim, você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. O que ele está dizendo é que eu tenho que tomar posição no reino. Eu tenho que ser um promotor do reino. Pastor, não estou preparado. Irmão, essa coisa de estar preparado é muito relativo. Antes de eu casar, me perguntava, vem cá, você se sente preparado para casar? Eu falei, claro que não. Alguém se sente preparado para isso? Casamento é uma escola. E o casamento nos ensina muita coisa. A gente pode se preparar muito, com cursos, com conselhos, com orientações, mas isso não quer dizer que a gente vai estar preparado para todos os desafios do casamento. E aí você entra no casamento e você vai amadurecendo, porque você é obrigado a amadurecer. Se você não amadurecer, a coisa sai do trilho. Agora me pergunta, você está preparado para ser pai? Claro que não estou. Mas eu vou dar meu melhor. E Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Só que se eu for esperar ser expert em paternidade, irmão, eu vou morrer e não vou ser pai.
Eu não estou aqui falando, ó, casa de qualquer jeito, você não tem casa, não tem nada, não tem emprego, vai lá e casa e mora embaixo da ponte. Não estou falando isso, irmão. O que eu estou dizendo é que a gente tem que entender que às vezes a gente coloca obstáculos que nem Deus coloca na nossa vida. E a gente fica dizendo, eu não estou preparado. Irmão, você quer aprender a ser uma bênção no reino de Deus? Decida ser. Fala, Senhor, conta comigo. Vou discipular uma pessoa, vou liderar uma célula, vou servir num ministério. Não sei nem como é que vai ser isso. Irmãos, eu também não sabia, não. Comecei a liderar a célula, não sabia direito, não. E fui aprendendo ali, errando com um. Aí os irmãos têm paciência com a gente, né? A gente vai errando e vão avançando. E vamos avançando, e a gente tem que pensar nisso. Mas a minha pergunta é, você já acessou todo o potencial que Deus liberou para a tua vida? Pastor, que potencial é esse? Efésios 1:3 vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo nesse texto, irmãos? Que todas as bênçãos espirituais que você precisa, no momento que você disse, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, você já recebeu. Isso quer dizer que você já tem o que precisa para cada momento da sua vida, irmãos. Você já tem a resposta, você já tem a sabedoria do alto, você já tem a alegria no dia da tristeza, você já tem a paz no dia que tudo quer roubar a tua paz, você já tem a direção na hora que parece que você não sabe para onde ir. A minha pergunta é, você tem vivido essa realidade? Para você viver desfrutando da herança que você herdou, você precisa decidir, servir, colocar em prática, avançar. Você pode ser um bom líder de célula, mas só será se decidir liderar. Você pode ser uma ferramenta importantíssima no crescimento e fortalecimento da sua igreja, mas você só será se você se colocar à disposição para servir. E se você quer vencer a inconstância espiritual, vou te dar um conselho. Busque responsabilidade ministerial. Porque no caminho da maturidade espiritual, tem uma estrada necessária para você passar. E é a estrada em que você tem responsabilidade no reino. E aí você precisa fazer a coisa acontecer, e você fala, cara, eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso consagrar mais a minha vida. Eu preciso estar com pessoas que estão nessa mesma direção. Agora, sabe qual é o principal motivo da nossa inconstância? Isso aqui eu não sei se você já ouviu, e nem se vai gostar de ouvir. Mas é a visão equivocada que nós temos de que Deus ainda deve algo para a gente. A gente vive como filhos mimados, que acham que Deus tem que dar para a gente tudo aquilo que a gente quer. Mas sabe qual é a verdade? Há 2000 anos atrás, Ele enviou tudo que você precisa para viver. E o nome dele é Jesus. Só que Ele é tão bondoso, que acho que Ele não consegue assim ficar sem abençoar a gente. Ele vai cuidando da gente, Ele vai no detalhe ali agindo da nossa vida. Mas sabe qual é a verdade? Ele não precisava fazer isso. Mas a gente fica caminhando nessa. Ah, porque não aconteceu, então eu vou retroceder. Porque não foi como eu quis, então eu vou retroceder. Mas, irmãos, a verdade é que Ele já deu o melhor que podia dar para a nossa vida. Ele nos deu perdão dos nossos pecados. E só você sabe do que foi perdoado, irmão. Só eu sei também do que fui perdoado. E nós temos que pensar nisso. Jesus não teve direito algum naquela cruz. E eu e você também não temos direito algum de retroceder na nossa fé, simplesmente porque não aconteceu como nós esperávamos. Não tem nem um amém nessa hora, né? Mas é aquilo que a gente precisa ouvir. Terceiro e penúltimo lugar. Porque nós temos dado sinais de imaturidade? Porque temos desperdiçado oportunidades e responsabilidades dadas por Deus. O versículo 13 e a parte A do versículo 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos. E no versículo 11 do capítulo 13 de 1 Coríntios vai dizer assim, esse texto você conhece: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Será que a gente tem, de fato, deixado para trás as coisas de menino? Será que nós temos crescido em Deus?
Eu fico muito feliz quando alguns jovens adolescentes chegam para a gente e falam assim, olha, pastor, vamos para aquela conferência, nós precisamos trazer um avivamento para essa cidade, nós precisamos batalhar. Eu fico muito feliz com essa sede. Mas sabe qual é a verdade? Jovens e adolescentes, talvez o avivamento vá começar na sua vida com você acordando e arrumando a cama. Talvez o avivamento vai começar a acontecer na sua vida com você dizendo para os seus pais, olha aqui, conta comigo para participar das tarefas de casa. Os pais agora, se tivesse ouro aqui, fazer agora, né? Porque eu duvido que Deus traga um avivamento para a sua vida sem priorizar os princípios elementares da palavra. E honra aos pais é um princípio e um mandamento da palavra. Só que o problema é que a gente está vivendo em meio a uma geração mimada. Uma geração que é assim, se não é como eu quero, então eu não quero. Se não é como eu quero, não é para mim. Se não é como eu quero, vou pedir demissão. Se não é como eu quero, vou terminar esse casamento. Se não é como eu quero, eu vou sair dessa célula. Se não é como eu quero, eu vou sair dessa igreja. E é isso que nós temos como pastores, pais, líderes, mães. Estamos tendo que administrar uma geração que não é a geração que você, pai, viveu. Porque os jovens, às vezes, querem as grandes coisas, mas esquecem que um grande homem de Deus é formado pela junção de pequenos princípios que ele vai vivendo até que ele alcance o princípio maior. E eu não conheço nenhum avivamento que não tenha começado com obediência à palavra de Deus. Você quer viver um avivamento? Escolha obedecer à palavra de Deus. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. E é isso que eu quero viver no meu ano de 2020. E como que tem casamento hoje sofrendo, e um dos maiores problemas do casamento é porque dois filhos mimados se juntam. Um filho que nunca ouviu um não, e quando ouviu o não, reclamou, chiou, até conseguiu sim. E aí ele casou, e casou com uma pessoa que espera que um dia ele abra a mão de si para fazê-lo feliz, para fazê-la feliz. E aí ele chega ali e fala, não quero isso não, eu casei para ser feliz. Você quer que eu faça para você? Então, você faz isso aqui para mim. É ou não é verdade, irmãos? E a gente tem caminhado nessa linha, sabe por quê? Porque nós temos perdido os princípios que a palavra de Deus traz para o nosso coração. É por isso que as pessoas chegam na igreja e pensam assim, o que é que essa igreja pode fazer por mim? Ao invés de pensar, o que é que eu posso fazer por essa igreja? Sabe, irmãos, Deus está trazendo um tempo de renovação da nossa mente, de mudança da nossa percepção das coisas. O nosso ponto de vista vai precisar mudar, para que nós possamos sim, em 2020, acessar as bênçãos poderosas que Deus tem para a nossa vida. Tem muito pastor sofrendo aí porque está tentando criar atividade para não perder as ovelhas. Isso é uma grande luta que muitos estão vivendo. Pastor, a igreja tal trouxe o Kirk Frank, a igreja tal trouxe o Billy Graham, ele ressuscitou e foi pregar lá. Pastor, a igreja tal trouxe o coral tal. E eu falo, meu irmão, isso tudo é muito maravilhoso. Mas a minha pergunta é, você tem se alimentado de tudo que tem sido oferecido na tua casa? Na tua igreja? O quanto você desfrutou do que Deus serviu para você na tua igreja local em 2019? Deixa eu te lembrar de umas coisas que aconteceram aqui, eu tentei anotar, mas eu não consegui lembrar de tudo não. A gente teve culto aos sábados e domingos. Sábado tem o quê? Bill One, culto jovens. Você jovem, você vê o Bill One? Pastor, o Bill One, ele ainda tem que engrenar. Sabe por que ele não engrena? Porque você que podia fazer engrenar não está aqui. E porque você que podia encher esse lugar, não convida o teu amigo que está enchendo a cara na Rua da Lama. Culto todo domingo, célula toda semana, discipulado 1 a 1, escola ministerial todo domingo, treinamento de líderes todo domingo, reunião de oração 3 vezes na semana. Tem à noite, tem de manhã e tem à tarde. Um desses horários eu creio que você pode estar aqui para orar junto com a tua igreja. Conferência da família, investimos, trouxemos um preletor. Você veio, trouxe tua família, desfrutou, bebeu dessa fonte. Seminário de batalha espiritual, quem veio aqui?
Foi bênção, irmão? Meu Deus, você veio, irmão, você pegou, você se alimentou. Vigília de oração, esse ano vai ter todo mês aqui, mas esse ano teve umas 4 ou 5, você veio, você virou a noite em oração. O que mais teve aqui? Imersões na visão, conferência Atitude no Rio, workshop de adoração, musicais, visita a hospitais, asilos, vida vitoriosa, workshop de primeiros socorros, evangelismo nas ruas, viagem missionária ao sertão, doação de cestas básicas. Tem gente que está assim, pastor, nem sabia que tinha isso tudo aqui. O quanto que você investiu, irmão? O quanto que você viveu do que foi feito aqui? O que eu quero te dizer é que tem muito alimento sendo servido nessa casa. Tem muito alimento sendo servido, talvez, na igreja que você faz parte. Mas será que você tem rejeitado e tem desperdiçado o que Deus tem colocado na sua vida? Porque talvez seja essa a causa das bênçãos de Deus que ainda estão travadas sobre a tua vida. Mas eu quero declarar algo profeticamente para a sua vida. 2020 pode ser o ano do destravamento dos céus sobre a tua vida. Mas para isso, você vai precisar ser intencional em percorrer esse caminho. Você vai precisar se alimentar de tudo que Deus está oferecendo para você. Mas em último lugar, por que nós temos dado sinais de imaturidade espiritual? Por causa da dificuldade que temos de discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Parte B do versículo 14. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que o autor está dizendo aqui é sobre alguns cristãos que, por estarem tão próximos da palavra de Deus, tão conectados com Deus, eles começaram a desenvolver a capacidade de discernir o certo e o errado, o bem e o mal. E por que isso é necessário? Porque tem coisa na Bíblia que está muito clara. Pastor, eu conheci um rapaz aqui, ele é de outro caminho de fé, mas assim, ele é gente boa demais. Pastor, devo casar ou não devo? Irmão, não preciso nem orar para isso. A Bíblia já diz, não vos associeis a um jugo desigual. Ah, pastor, mas a minha irmã da 5ª geração, minha prima da 5ª geração fez isso e deu certo. Irmão, exceção nunca vai ser regra. Isso está muito claro na palavra. Pastor, eu não vou batizar não, mas eu vou ser salvo. Irmãos, segundo a Bíblia, não. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Se você não deu esse passo, é porque você não crê ainda em Jesus. Essa é a realidade, porque quando você crê em Jesus, naturalmente, você deseja mergulhar nas águas batismais. Isso está muito claro na palavra. Agora, não sei se você já passou por isso, mas às vezes fica difícil de tomar algumas decisões na vida. De saber o que falar, de saber o que fazer. Porque não está claro na palavra. Por que não está claro? Porque através do nosso investimento, da nossa conexão com ela, nós vamos conseguir discernir. Mas isso é uma ação do Espírito Santo. E ela só acontece quando eu sou intencional em crescer, em aprender. E ele estava dizendo que aqueles crentes ali, eles estavam sendo intencionais e por isso eles estavam tendo a capacidade de discernir o bem e o mal. Às vezes tem irmão que pergunta, pastor, mas posso ouvir música secular? Posso beber? Posso usar tatuagem? Porque isso não está muito claro na Bíblia. Você tem buscado discernir? Você tem buscado um relacionamento? Por exemplo, música secular. A minha visão, pastor Bruno, eu não escuto música secular. Por que você não escuta música secular? Porque eu amo entrar em adoração a Deus. Eu amo adorar através das músicas maravilhosas que nós temos. Então, para que eu vou usar uma música fora do contexto da palavra de Deus? Agora, eu também não diferencio música secular e música gospel. Eu faço uma outra diferenciação. Para mim são as músicas que edificam e as músicas que não edificam. Porque tem música gospel que é mais louvor ao nosso ego do que louvor a Deus. Não é verdade? Só que a minha escolha é não me conectar com nada disso. Pastor, então, se eu ouço música secular, eu vou para o inferno? Irmão, não é isso que eu estou dizendo, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Só estou dizendo, será que vale a pena? Será que você precisa disso mesmo? Porque se eu disser que você vai para o inferno, eu vou falar também para você o seguinte, ó, não escute nenhuma palestra de um palestrante não crente, não assista nenhuma aula de um professor não crente, não faça nada disso. E como é que você vai fazer isso? Agora, você tem que discernir o que é bom para você e o que não é. O meu discernimento é que eu não quero nada que não tenha sido consagrado ao meu Deus. Essa é a minha escolha. Busque o Senhor. Se Ele te der a paz em te direcionar
para algo diferente do que eu estou falando, amém. Mas eu acho difícil isso acontecer. Tatuagem. A Bíblia não fala nada sobre tatuagem. Lá em Levítico vai falar de não marcar o seu corpo mas aquilo era algo específico daquele contexto. Mas qual a sua posição, pastor? Não faça tatuagem. Por quê? Primeiro porque dói muito. Né? Você que já fez deve saber disso. Segundo, tem muito emprego que você não vai conseguir por causa da tua tatuagem. Terceiro, tem muita gente que envelheceu assim, ficou mais experiente. Ficou mais experiente. E aí está arrependido, porque a pele, né, não tem a mesma elasticidade e tudo mais, aí ficou uma coisa feia. E aí fala assim, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 18 anos. Tem muito mais gente arrependida do que feliz de ter feito a tatuagem. Você está entendendo que não é manual de regra a palavra de Deus, irmão? É renovação de mente. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Pastor, mas não tem nada falando na Bíblia. Mas será que te convém fazer? Será que te convém ter isso na sua vida? E é isso que eu estou pontuando para você. Porque aqueles cristãos, pela conexão com a palavra de Deus, começaram a discernir o que é certo e errado. Sabe aquele dia que você tem que tomar uma decisão? Tem que ser naquele dia, você não sabe o que fazer. Quando você está conectado com a palavra de Deus, você ora, você está próximo dele. E ele começa a falar com você. Olha, vai por esse caminho. Toma essa direção. É essa a escolha. É simples assim. Quem está me entendendo? Não vai falar, o pastor liberou a tatuagem não, tá? Porque não é isso não, acho que você entendeu, né? Agora, quem tem... Pastor, já fiz a tatuagem, eu vou para o inferno, irmão, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso. Jesus, uma vez, os discípulos dele estavam comendo sem lavar as mãos. Aí os fariseus chegaram, vem cá, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Jesus falou, o que contamina não é o que vem de fora, mas é o que parte de dentro. Jesus estava mudando os princípios, o conceito daquilo que nos contamina. Eu não estou dizendo isso, mas o meu conselho é, não faça, não vá por esse caminho. Se você é líder nessa igreja, eu vou te falar, não faça, por favor, porque você é espelho, porque você é referência, e quando você faz, você impulsiona outros a fazerem. Então, por favor, é a minha orientação, o meu pedido a você. Mas eu queria terminar lendo o que um pregador uma vez disse. A maioria dos cristãos vive a meio caminho. Estão a meio caminho entre o Egito e Canaã. Saíram do lugar de perigo, mas ainda não entraram no lugar de descanso e herança abundante. Estão a meio caminho entre a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa. Foram salvos pelo sangue, mas ainda não desfrutam a novidade de vida da ressurreição. Será que você está a meio caminho? Será que você ainda não percorreu todo o caminho que Deus tem para você? Deixa eu te falar uma coisa, 2020, Deus quer ser abundante na tua vida. 2020, Deus quer ser abundante através da tua vida. 2020, Deus quer tomar a tua casa inteira com a presença dEle. 2020, Deus quer tomar a tua empresa inteira com a presença dEle. 2020, Ele quer te levar a um patamar que você não imagina. Mas isso só vai acontecer quando eu atingir o patamar que Ele espera que eu alcance nele. Deus não está à procura de servos que façam muito, mas Ele está à procura de filhos que queiram estar ao lado dEle. Que 2020 você pegue a chave da maturidade e viva o melhor ano da sua vida. Eu declaro isso no nome de Jesus. Amém. Será que essa palavra tocou teu coração de alguma maneira? Será que essa palavra te fez refletir de alguma maneira? Será que essa palavra denunciou no teu coração que talvez você esteja a meio caminho? Você ainda não acessou a herança plena que Deus tem para a sua vida? Você até é filho. Você até foi lavado pelo sangue dele, mas as riquezas dele ainda não tomaram a tua história. Será que de alguma maneira você quer sinalizar para Deus, Senhor, eu quero viver um ano diferente, mas para isso eu entendi que eu vou ter que ser diferente contigo. Será que nessa noite você quer se comprometer com Deus e dizer, Senhor, eu vou crescer, eu vou ser intencional em crescer.
Se essa é a tua declaração para Deus, eu queria pedir para que você ficasse de pé. E eu quero orar pela sua vida. E você que foi tocado mesmo por isso, queria pedir para que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida. Você está dizendo, olha, eu quero hoje dizer para Deus que a minha prioridade é Ele. A minha prioridade é a presença dEle, é a palavra dEle. Pode ir. Isso, obrigado. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Começa a refletir, irmãos, é uma noite de reflexão. O único apelo que eu vou fazer hoje é para você acessar tudo aquilo que Deus tem para você. E isso é só através da maturidade. Fala para Deus, fala, Senhor, eu reconheço, está faltando de mim. Eu não estou fazendo a minha parte, Pai. Eu ainda não sou um filho que acessa toda herança. Senhor, eu não tenho sido intencional em crescer, mas eu quero ser. Eu quero que 2020 seja um ano de vitória para a minha vida. Mas eu já entendi que essa vitória externa só vai acontecer quando eu alcançar a minha vitória como filho diante do Senhor. Pai, eu quero isso, Pai. Eu quero vencer o pecado, Pai. Eu quero me libertar do meu foco, dos meus projetos pessoais, porque eu quero viver os teus projetos. Senhor, eu quero dizer que a tua vida vai se revelar sobre a vida de outras pessoas através da minha vida. Senhor, esse é o ano que eu vou batizar pelo menos uma pessoa, Pai. Esse é o ano que gente vai sair do caminho do inferno para entrar no trilho para a eternidade no céu, através da minha vida, Pai. Senhor, esse é o ano que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que esse familiar meu não se renda ao Senhor. Eu não vou aceitar. Eu vou batalhar em oração. Eu vou buscar o Senhor e eu vou alcançar a minha herança. Senhor, esse é o meu ano, Pai. Esse é o meu ano. E não porque a minha empresa vai alcançar o nível que eu quero, mas porque eu vou alcançar o nível que o Senhor quer para a minha vida. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero. E, Senhor, eu profetizo isso sobre a minha família, sobre o meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa. Eles vão crescer no Senhor. O meu filho vai crescer no Senhor. Pai, a minha célula vai crescer no Senhor. Os meus discípulos vão crescer no Senhor. Senhor, eu declaro porque eu sou um profeta. Eu sou um filho de Deus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou escolhido do Senhor para anunciar a tua glória para esse lugar. Sou eu, Pai. Não é o outro, não. Sou eu. Senhor, eis aqui o teu povo. E eu estou aqui junto do teu povo, porque eu também sou teu povo. Eis aqui os teus filhos, Senhor. E muitas vezes nós temos agido, Senhor, como filhos mimados. Gente que age conforme aquilo que o Senhor faz por nós. Mas nessa noite, a gente está quebrando uma herança de filhos mimados aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Nós vamos ser filhos maduros, Senhor. Filhos que não têm uma mentalidade ciumenta como o irmão do filho pródigo, mas filhos que têm uma mentalidade celestial, uma visão das coisas do alto. Nós não vivemos pelo carro que podemos comprar, ou pela casa que podemos alcançar, ou pelo concurso que vamos passar. Nós vivemos pela glória que em nós pode ser revelada, Pai. É isso que nós queremos. É óbvio que nós também queremos a tua bênção na questão material, Senhor. Mas sem dúvida alguma, a nossa declaração agora é que a nossa intenção nesse ano é crescer no Senhor. O que acontecer em consequência disso tem a ver com a tua soberania, Pai, e não com as migalhas que a gente vive querendo se alimentar. Senhor, eu creio que o Senhor está levantando nessa noite uma igreja madura, Senhor. Uma igreja lavada, remida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Uma igreja que conhece a tua palavra. Uma igreja que não peca por desconhecê-la, mas uma igreja que vive sobrenatural porque conhece ela e por isso coloca em prática. Nós queremos ser obedientes ao Senhor. Senhor, como representante da Igreja Batista Atitude de Vitória, nós estamos dizendo que vai ser um ano em que essa igreja vai obedecer ao Senhor. E nós não vamos dar um passo sequer que o Senhor não mandou dar. Essa é a nossa declaração aqui, Pai. E nós pedimos perdão se porventura andamos em algum caminho que não foi o que o Senhor colocou no nosso coração, por causa da nossa emoção, por causa da nossa falta de fé. Mas esse é o ano de nós alcançarmos patamares que nunca imaginamos antes. Essa é a declaração do nosso coração. Pai, aviva a tua igreja, Pai. Aviva os teus filhos, Senhor. Levanta filhos apaixonados pelo Senhor.
gente que vai virar a noite em oração, gente que vai ver o Senhor face a face. Senhor, levanta Moisés nesse lugar, levanta Josué nesse lugar, levanta o apóstolo Paulo nesse lugar, levanta Abraão nesse lugar. Senhor, levanta os avivalistas dessa geração nesse lugar. Essa é a oração do teu povo, Pai. É isso que nós queremos. E nós já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que quando pedimos algo que é da tua vontade, o Senhor nos concede. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vira para o teu irmão aí e fala o seguinte para ele: olha, esse é o teu ano, irmão. Eu quero te desejar um feliz ano novo. E que você conheça a Deus como nunca conheceu antes. 2020, o melhor ano da sua história.